Eu era um adorador de Lúcifer. Até pacto eu fiz com ele. Servi-o de corpo, alma e espírito. Com a promessa de me dar tudo o que eu queria, a princípio ele me deu. Era dinheiro, era mulheres, tudo isso ele me deu. Mas depois quando eu fui me aprofundando com ele foi exigindo mais coisa. Eu e uns companheiros, nós fizemos pacto de sangue com ele. E eles me batizaram com esse apelido, sabe, de bode. Porque bode representa Bafomé, né? Que é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Aqui, eu já estava deixando a minha barba crescer, para que se parecer cada vez mais com um próprio bode, sabe? Eu também frequentava cemitérios. E nisso também eu tinha vários pentagramas, tinha crucifixos investido, tinha um crânio que eu comprei. Eles me apresentaram a Bíblia Satânica, que também ela distorce completamente os 10 mandamentos da Palavra de Deus. Eu quero ler para vocês o que diz os 10 mandamentos da Bíblia Satânica. Amarás e odiarás com a mesma intensidade. Amarás a ti mesmo acima de tudo. Conhecerás a ti mesmo. Não usarás o nome de Satã para fins indevidos. Respeitarás e protegerás as crianças e os animais. Veja, isso aqui é completamente mentira. Eu tinha raiva de crianças, eu não gostava de crianças e nem animais. Eu não cheguei a fazer rituais com crianças, sabe? Mas eu não gostava de animais e nem crianças. Eu obedecia e essas regras deles, sabe? E eu, nesse meio termo, eu planejava criar um altar para Satanás. Planejava um templo para Satanás. Eu já estava começando a comprar os cálices de ouro para montar este templo. Na minha cidade, de Bom Jesus do Ipuana. A construção desse templo seria, uma certa forma, uma afronta a Deus? Sim. Eu blasfemava contra ele, xingava ele cada vez mais, fazia tudo o que era errado, tudo o que era podre, sabe, para desagradar a Deus. E olha que eu nasci em berço evangélico. Os meus pais me deram o nome bíblico, o nome de Davi, o rei de Israel. E mesmo assim eu servia o diabo. Foi daí que eu me enganei. Por quê? O diabo é tão desgraçado, tão sujo, que ele sempre vai te dar com uma mão e vai tirar com a outra. Porque daí que surgiu os problemas na minha vida. Só foi acontecendo desgraça na minha vida, do tipo insônia, crises de ansiedade, medos, depressão, via vultos, ouvia vozes. Como diz o ditado, eu comi o pão que o diabo amassou. Nesta época, a depressão já estava bem acima. Foi quando eu tentei tirar minha própria vida. Tentei com um veneno de rato. Eu tentei pôr uma faca no meu pescoço. Eu não estava aguentando mais. Eu não estava aguentando mais aquela vida. Aí eu pensei, se eu tirar minha vida aqui agora, tudo isso vai acabar. Eu fui na cozinha, peguei uma faca e botei no meu pescoço. Só que eu não consegui.
eu não consegui dar um fim naquilo ali. Eu estava no meu limite. Eu só queria morrer, eu só queria tirar a minha vida. E justamente nesta época, eu tenho um amigo que, a verdade é que ele nunca desistiu de mim, sabe? Nunca deixou de lutar por mim. Eu relutei contra o pedido que ele fez, me chamou para ir à igreja. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Até que um dia, eu na minha casa, me deu uma vontade tão grande de ir à igreja, sabe? E eu fui. Eu lembro exatamente como eu cheguei até hoje. Cabelo grande, como nessa foto aqui, ó. Barbudo, cheio de brinco, mas ninguém me discriminou. Eu nunca tive contato com a palavra de Deus. Mas a palavra que mexeu comigo na reunião é Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando quando eu ouvi este versículo, poxa, ali eu senti o amor de Cristo por mim, sabe? Ele disse, vinde a mim. Então eu fui até ele. Eu não esperei ele vir até mim, eu fui até ele. E depois disso tudo, eu falei, meu Deus, eu quero o Senhor, eu te quero. O pastor, o servo de Deus chegou até mim, me chamou. Me chamou, conversou, veio me ajudando, me perguntou se eu gosto de leitura. Eu falei, gosto de ler. E me presenteou com um livro chamado Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. O momento que eu ia lendo a palavra daquele livro, as vozes do diabo estavam diminuindo, estavam saindo. E quando eu terminei aquele livro, o pastor chegou até mim. Falou, Davi, o primeiro passo que você deve tomar agora é se batizar nas águas. Mas nisso também, Deus já tinha me mostrado o meu pecado. Abri mão de tudo que eu tinha que era relacionado ao mal. Eu me desfiz de tudo daquilo. Eu tinha crucifixos investido, eu tinha pentagramas, eu tinha um crânio que eu quebrei tudo. Eu lancei tudo fora, eu quebrei. Falei, chega, não quero mais isso. Começou o período de libertação, fazer as correntes de sexta-feira, não faltava. E eu coloquei dentro de mim, coloquei na minha mente. Não, eu vou me batizar, eu vou me entregar. Marquei com um pastor, um servo de Deus, o dia, a hora para me batizar. Fui me batizar. E fui e me batizei. A maior decisão da minha vida foi ter me entregado para Deus. Então, e depois desse batismo nas águas, eu entendi que o mais importante, eu teria que ser batizado com o Espírito Santo. Como poderia estar servindo a Deus sem ter o Espírito dele? Porque quando eu servi o diabo, eu tinha o Espírito do diabo dentro de mim. E nesse termo veio a fogueira santa de Israel. Então eu me lancei. Eu subi no altar, eu peguei o voto da fogueira santa, gerei o meu sacrifício, não somente o material, mas falei, meu Deus, está aqui, ó, o que o Senhor me pediu. Eu subi o altar, com a convicção, com a certeza de que Ele me daria o Espírito dele. Porque eu pedi o Espírito dele, foi para servir a Ele, não foi para servir a minha vontade. Mas só que aconteceu uma coisa engraçada. No mesmo lugar onde eu ia fazer o templo para Lúcifer, foi onde eu recebi o Espírito Santo. Foi quando eu tirei toda aquela podridão. Foi quando eu me limpei, quando eu lavei toda aquela imundícia, o Espírito Santo se apossou de mim. Na hora foi tão maravilhoso, sabe? Porque naquela hora eu senti uma paz tão grande dentro de mim. E o principal, uma alegria, sabe? Uma alegria tão grande dentro da minha alma.
E Deus dizendo que eu era o filho dele, que eu sou escolhido dele. Como Deus pode ter amado uma pessoa como eu, sabe? Como Ele pode me amar tanto assim? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O que o diabo falava para mim, fazia, me dava, não chega nem aos pés do que Deus tem feito hoje na minha vida. Deus me abençoou com uma família. E, aliás, para quem não gostava de criança no tempo passado, olha como é que são as coisas. Deus me presenteou o quê? Com um filho. Deus tem me dado alegria, Deus tem me dado paz. Hoje eu boto a minha cabeça no travesseiro, hoje eu durmo. Hoje eu faço tudo para a honra e glória do meu Senhor, do meu Deus, do que me escolheu, que me gerou. Antigamente eu seguia os mandamentos de Lúcifer, de Satanás. Hoje eu sigo os mandamentos de Deus, a palavra dele.